Oi, gente, meu nome é Camila Eduarda, eu sou produtora de conteúdo e assessora de imprensa da RP Manaus e hoje a gente está com o Beto Contartese para falar sobre economia criativa. Beto, se apresenta para o nosso público, por favor. Bom, eu sou Beto Contartese, sou gestor de Cultura e Economia Criativa do Instituto Amazônia. Sou responsável por todas as tratativas do Departamento de Cultura e de Economia Criativa propostos pelo Instituto Amazônia em 2 estados de atuação, no estado de Roraima e no estado do Amazonas. O Instituto Amazônia tem 16 anos de atuação, com sede aqui no Marco Zero de Manaus, na rua Bernardo Ramos 145. Beto, explica pra gente, é porque o termo economia criativa ele já vem de muito antes, né? Só que agora que veio realmente à tona. Só que tem muitas pessoas que ainda não conseguem compreender. Explica pra gente do que ele se trata, economia criativa. Bom, a economia é o estudo que regula bens e serviços, né? Existem vários tipos de economia hoje vigentes em prática no Brasil, né? A economia do setor primário, através do meio rural, a economia industrial, que todos nós hoje é a principal economia em ação hoje na sociedade. Inclusive a gente está na capital do Amazonas, que recebe a Zona Franca de Manaus, é um bom exemplo disso. E entender a economia criativa, que é um assunto que começou a ganhar mais relevância no ano de 83, na Austrália, depois isso virou política pública no Reino Unido, logo em seguida. O Reino Unido, na verdade, foi o grande precursor e que trouxe todo esse desenvolvimento que a gente conhece hoje. Foi quando no Reino Unido, o então primeiro-ministro Tony Blair, através da sua equipe, percebeu que o mercado fonográfico rendia mais resultados econômicos do que o mercado automobilístico no Reino Unido. E a partir de então, o Reino Unido passou a criar uma série de políticas públicas, isso a nível nacional, para poder desenvolver os setores criativos que lá existiam, né? Não só na música, mas também em outros setores, e isso na Inglaterra é classificado em 12 setores. E eu costumo dizer que a economia criativa, como você falou, sempre existiu. A música, o teatro, o artesanato são milenares, né? A gente pode remontar ao período greco-romano que nos influencia aqui na sociedade ocidental e falar do artesanato. Foi o principal item de comercialização e troca de moedas em tempos remotos, né? E podemos falar das artes circenses, do teatro e da música. O que se tornou muito, agora vem se tornando muito o trato da economia criativa ganhando muita força por 2 motivos. A primeira, que os setores que compõem a economia criativa, até então chamada de indústrias criativas, passaram a ter um cuidado e uma melhor sistematização desse tipo de economia, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo, o que eu sempre comento, é que ele é comportamental. As novas gerações passaram a ter cuidados, preocupações e dentro do seu processo de trabalho, dos meios de produção criativos e comportamentais, uma maior preocupação com os resultados não só econômicos, mas também sociais, culturais e ambientais. Então essa mistura toda, e claro, adicionada aí o advento da tecnologia, né? Quanto a tecnologia mudou o mundo também nesse sentido. Isso tudo parte da criação humana, desde o desenvolvedor de sistemas, de softwares, de aplicativos, as famosas startups. Então toda essa mistura fez com que a economia criativa passasse a ser uma pauta mais ouvida, mais discutida e fazer parte mais da vida das pessoas. Legal. A economia criativa tem recebido apoio dos setores primário, terciário, secundário? Isso é uma ótima pergunta. Aqui no Amazonas a gente começa ainda de maneira muito pequena a fazer esse trato, seja através da ciência e tecnologia, seja através das secretarias que tratam setores criativos como a comunicação social, a própria publicidade, designer, o turismo, né? O turismo começou a ser pautado dentro da economia criativa de maneira muito, muito recente, se praticava, é bom que as pessoas entendam. A economia criativa sempre existiu de fato, né? Agora ela passou a se sistematizar e ganhar força como economia. Hoje ela já é número no PIB, ela já emprega, já tem dados, inclusive a Firjan em 2015 já começou a fornecer esses dados de maneira bem pragmática. Mas no Amazonas isso começa ainda a ser tratado, mas em outros lugares do país, como Mato Grosso, existe um projeto chamado Mato Grosso Criativo, em que o Estado já reúne mais 6 secretarias
desde a Secretaria de Planejamento, passando pela Secretaria de Finanças, chegando na Secretaria de Cultura, unificando isso e trazendo isso como uma proposta de governo. Então isso já existe no Mato Grosso. Em São Paulo você tem inúmeros cases que nasceram da sociedade civil organizada e que agora o Estado passa a acompanhar melhor, de projetos de revitalização. Um bom exemplo disso é a Baixa Augusta. Então você tem, de certa forma, mais participação do Estado, de 5, 6, 8 anos aproximadamente, e muito disso vem também nascendo da sociedade civil organizada, né? E o mercado privado, que já fazia uso dos prestadores de serviços da economia criativa, como os designers, passam também a patrocinar, apoiar e olhar isso com bons olhos. Fala, tu já deu a tua opinião, mas fala agora mais estendido por que tu acha que a economia criativa ganhou tanto espaço assim no nosso mercado? Só para olha, os estudiosos sobre a economia criativa, os acadêmicos de um modo geral, e quem já está mais avançado nesse sentido, como o próprio Reino Unido, como eu acabei de citar, sim, onde a cada 6 empregos hoje gerados, um já é voltado à economia criativa, a setores que compõem a economia criativa. Eu resumo dizendo que a economia criativa é a economia do século XXI. Então esses especialistas colocam dessa maneira, por uma necessidade profissional, porque hoje você, por exemplo, você forma arquitetos hoje e urbanistas no Brasil em quantidades anuais que você não tem como fazer a ocupação desses postos de trabalho, mas ao mesmo tempo, em totalidade, com o exercício da atividade fim em si. Mas você tem hoje uma série de problemas urbanos, uma série de problemas arquitetônicos, desde o patrimônio histórico, que tem que ser uma luta constante para se manter vivo, com manutenção correta, até a própria urbanização da cidade. Você vê, a gente vivemos hoje um caos completo, necessidade de diversas áreas de todas as cidades serem revitalizadas, serem requalificadas. A gente dá uma nova aplicação. Eu acabei de deixar um exemplo da Baixa Augusta. A Baixa Augusta, há alguns anos atrás, era uma área basicamente de prostituição, né? E hoje se transformou numa área de negócios, de comércio, de visitação turística, virou um point da cidade, né? Isso é fruto justamente dessas necessidades. Então eu acho que vem ganhando força por quê? Porque o mercado a economia tradicional vem desacelerando, vem demonstrando já fraquezas na quantidade, na capacidade de produção, mas muito mais na capacidade de consumo, porque também o entendimento do consumidor mudou. Sim, não é? Verdade. Hoje você não quer ter uma roupa que não seja personalizada. Hoje você quer saber como é que o mercado da moda, da onde ele extrai a matéria-prima e como é que ele constrói aquilo. É a base de trabalho escravo, é a base de baixos salários, é utilizando mão de obra estrangeira. Sobre, né? Então essas críticas sociais também fazem, eu acredito que é essa miscelânea. Miscelânea de um mercado que começa a se organizar e se sistematizar, mas principalmente comportamental, tanto de quem empreende como de quem consome.